Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao quinto e último webinar no âmbito da Semana Europeia da Saúde Pública. Esta semana que tem como lema unir esforços para populações mais saudáveis, promover a saúde pública é agora mais importante que nunca e neste sentido e no seguimento da proposta da Associação Europeia de Saúde Pública, hoje o tema é envelhecer saudável. Muito obrigada a todos pela vossa presença, é de facto um enorme gosto que aqui estamos hoje. Estamos aqui hoje com o Dr. Bartolomeu Alves, que é licenciado em Saúde Ambiental pela ESTES, é mestre em Saúde Ocupacional pela Universidade de Coimbra e é médico pela Escola de Medicina da Universidade do Minho. Profissionalmente, o Dr. Bartolomeu exerceu funções na área da gestão ambiental e da segurança no trabalho, numa empresa de construção civil e obras públicas e posteriormente exerceu funções também na ESTES, como bolseiro de investigação científica e mais recentemente exerceu funções como médico interno de formação geral no Centro Hospitalar de Leiria. Ele encontra-se atualmente como médico interno de formação específica em saúde pública na Unidade de Saúde Pública do ACES Pinhal Litoral. Muito obrigada, Bartolomeu, por teres aceito o nosso convite. É sempre um gosto receber na nossa casa um ex-estudante e com um percurso, eu diria, profissional e academicamente tão rico. Obrigada. Felicitar o Departamento de Saúde Ambiental, na pessoa do Sr. Diretor, o Dr. João Almeida, e é extensível a todos os colegas, professores e a todos os alunos. Parabéns por mais uma iniciativa. Agradecer, obviamente, à Presidência da ESTES pelo apoio em mais uma ação do Departamento de Saúde Ambiental e com uma temática que eu diria que interessa e que é transversal a todas as áreas de formação e de atuação da nossa escola. Muito obrigada também à ESTES. Dizer-vos que se quiserem acompanhar os vários eventos dinamizados ao longo desta semana, podem consultar o site da Associação Europeia de Saúde Pública e claramente diria eu que estamos a atravessar um momento, uma oportunidade de refletirmos a saúde pública, de refletirmos sobre a organização dos próprios serviços, as competências dos diferentes profissionais e eu diria se existe um momento ideal, com certeza que este é um deles. E como em outras áreas de conhecimento do país, eu acho que a saúde pública de facto de hoje tem um potencial em termos de profissionais, dos vários profissionais, que é uma geração que eu chamaria de ouro, porque de facto em termos de formação e nas várias áreas, eu acho que os nossos profissionais da área da saúde pública, quer sejam epidemiologistas na área da saúde ambiental, da enfermagem, própria medicina, eu acho que de facto estamos perante uma geração de ouro e esta é claramente uma oportunidade para nós alterarmos o percurso e aquilo que tem sido a saúde pública, a meu ver, até aos dias de hoje. Claramente nós queremos que a saúde pública seja uma parte da solução sistémica e não um remendo dos problemas, abusos de saúde, e o que temos assistido nos últimos tempos é que quer a sociedade, quer o governo só se lembra de facto destes profissionais e dos próprios serviços a quando de um surto de legionela ou quando de uma epidemia ou de uma pandemia, e por isso eu diria que a oportunidade vislumbra-se agora de nós alterarmos e fazermos aqui a diferença claramente. E por isso reforço o reconhecimento ao Departamento por se ter associado claramente a esta iniciativa. Eu diria que no fim, se tivermos um bocadinho de tempo para abordar estas questões mais gerais da saúde pública e da oportunidade de nós mudarmos aqui algum percurso naquilo que é a realidade dos técnicos de saúde ambiental e também ligados à saúde ocupacional, se tivermos tempo, como eu diria, depois no final podemos abrir um debate também para falar um bocadinho mais alargado, que não só sobre o tema específico de envelhecer saudável. Mas vamos então passar ao tema. Como eu referi anteriormente, este webinar tem como mote o envelhecer saudável e se existissem dúvidas daquilo que é a relevância desta temática, agora face ao momento que atravessamos de pandemia, mais sentido faz. O envelhecimento populacional é de facto um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Portugal, assim como outros países da Europa, tem vindo a registrar nas últimas décadas profundas transformações demográficas
e que são caracterizadas em muitos aspectos, mas nomeadamente pelo aumento da longevidade e da redução da natalidade, e as pessoas com cerca de 65 anos ou mais representam em Portugal cerca de 20% da sua população residente. E com tudo isto a esperança de vida de facto também tem vindo a aumentar ao longo dos anos, e alegrem-se aqui as mulheres, estas podem dizer que ganham aos homens em termos de esperança média de vida, nomeadamente em cerca de sensivelmente 6 anos, ou seja, as mulheres têm uma média de esperança de vida superior aos homens em cerca de 6 anos. Dizer também que, paralelamente às modificações que são observadas na pirâmide populacional, há doenças próprias do envelhecimento que ganham uma maior expressão no conjunto da nossa sociedade. Um dos resultados dessa dinâmica é a procura crescente pelos serviços de saúde. Aliás, este é um dos maiores desafios atuais, que é a escassez de recursos para a procura crescente. O idoso consome mais serviços de saúde, os internamentos hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação é muito maior comparativamente com outras faixas etárias, e em geral as doenças dos idosos são crónicas, são múltiplas, perduram por vários anos e exigem um acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames periódicos. E por isso, sem dúvida, que um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do tempo de vida, que se fez acompanhar, obviamente, de uma melhora substancial dos parâmetros de saúde, ainda que estas conquistas, obviamente, estejam longe de se distribuir de uma forma equitativa nos diferentes países e contextos socioeconómicos. O que era antes o privilégio de apenas alguns, de poucos, que era chegar à velhice, hoje passa a ser de facto uma norma mesmo nos países mais pobres, e por isso o envelhecimento da população é de facto uma aspiração natural de qualquer sociedade, mas a verdade é que não basta viver por si só. Viver é importante sim, mas é importante que haja qualidade de vida nos últimos anos das nossas vidas. E em suma eu diria que o Serviço de Saúde Pública e todos os profissionais desses serviços, nomeadamente os técnicos de saúde ambiental, têm pela frente uma árdua tarefa, complicada, complexa tarefa, pois terão que responder às várias questões, nomeadamente como é que mantemos a independência e a vida ativa com o envelhecimento, como é que nós fortalecemos as políticas de prevenção e de promoção da saúde, especialmente aquelas que são voltadas para os mais idosos, e depois como mantemos e ou melhoramos a qualidade de vida com o envelhecimento. Eu passo a palavra ao Dr. Bartolomeu, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre a sua experiência e vai partilhar connosco os seus conhecimentos e eventualmente responder a algumas destas questões que eu aqui levantei. Dr. Bartolomeu. Muito boa tarde, professora Ana, muito boa tarde a todos que estão a ouvir. Gostaria de começar por agradecer o convite para poder participar nesta semana de webinars, agradecer ao Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra por este convite. É para mim uma honra enorme poder voltar outra vez a colaborar de alguma forma com a ESTS, um local onde eu já fui muito feliz. Mais do que transmitir algum tipo de conhecimento, aquilo que eu pretendia com esta sessão era levantar algumas questões para que todos juntos consigamos chegar eventualmente a um caminho para as resolver da melhor forma. A primeira questão que eu coloco é com o subtítulo que dou a esta apresentação: envelhecer saudável, ciência ou arte? Será que envelhecer saudável é uma ciência? Será que é uma arte? Ou será que será um bocadinho das duas coisas? Se calhar será mais esta última opção. Falamos de envelhecimento, temos de falar na linha do tempo, e nesta linha do tempo vamos ter um início que corresponde
ao nosso nascimento, vamos crescer até chegar a uma idade adulta, e aqui uma das perguntas que eu faço também já é se esta é a idade em que o nosso principal papel será trabalhar, até que vamos chegar a uma idade em que vamos ser classificados como idosos, e será que é aqui a idade de envelhecer saudável até ao fim? E aquilo que eu também pretendo é tentar chegar a uma conclusão se todo este percurso, desde o início até a idade adulta, até a idade de idoso, não tem um papel fundamental neste processo de envelhecimento e neste processo de envelhecimento saudável. Tenho estado aqui a falar de idade, mas é necessário definir este conceito de idade. Por vezes usamos o conceito de idade sem o definirmos, e a verdade é que ele pode ter diferentes interpretações consoante o contexto em que ele é utilizado. E por vezes, não o definindo, podemos estar a falar de coisas diferentes. Apresento-vos aqui 3 conceitos de idade. A idade cronológica, provavelmente aquela que é a primeira a vir-vos à cabeça, e no fundo é a idade da pessoa em anos. A verdade é que esta idade cronológica tem um significado limitado em termos de saúde. É verdade que com o aumento da idade cronológica temos uma maior probabilidade de desenvolvimento de determinadas doenças, mas não há uma relação absoluta entre esta idade cronológica e o estado de saúde da pessoa. Podemos olhar também para a idade biológica. Esta já se refere mais às alterações que ocorrem normalmente com o aumento da idade cronológica, e daqui também podemos ver que duas pessoas com a mesma idade cronológica podem estar numa idade biológica diferente. Outro conceito que também podemos falar é de idade psicológica. Esta está mais relacionada naquilo como a pessoa se sente e como ela age perante a sociedade. Mas o que é isto de ser idoso? É um conceito um bocado, às vezes um bocado abstrato. Se formos, e existe mais do que uma definição para ele, se formos ao Instituto Nacional de Estatística e à meta-informação sobre as estatísticas apresentadas pelo INE, vem definido idoso como um indivíduo com 65 ou mais anos de idade, e é com base neste valor de 65 anos ou mais que são apresentadas a maioria das estatísticas que têm interesse nesta área, e vai ser este valor de idade cronológica que vamos utilizar para apresentar algumas estatísticas que eu penso serem importantes para este tema. E a primeira que vos apresento é a esperança de vida à nascença para o ano 2017, em que vemos uma esperança de vida à nascença para as mulheres de 83,4 anos e para os homens de 77,8 anos. Como a professora Ana já disse na introdução, há aqui uma diferença considerável na esperança de vida entre homens e mulheres. E esta diferença é importante termos-la em conta quando fazemos a análise de processos de envelhecimento e em estratégias para melhorar estes processos de envelhecimento, porque denotamos já aqui, na variável sexo, uma diferença, e esta diferença deve ser tida em conta e deve-se perceber porquê desta diferença, e se não temos de ter estratégias diferentes com base nesta diferença. No entanto, não podemos só olhar para estes números para tirar conclusões em relação a homens e mulheres no que diz respeito ao envelhecimento saudável, porque senão poderíamos não estar a ver o quadro todo. Mais à frente vamos ver mais alguns dados que vão explicar melhor porque é que eu estou a dizer isto. Não podemos só apresentar estes números para comparar os dois sexos. Se olharmos agora para a esperança média de vida e fizermos uma análise aqui de ambos os sexos, e fizermos uma análise simples da percentagem de tempo que esperamos viver antes dos 65 anos, a data a partir do qual podemos ser considerados idosos, e mesmo que considerássemos que este período, que representa 80% da esperança de vida à nascença, não tivesse nenhum contributo
para esta fase em que somos idosos. Espero que cheguem ao fim desta apresentação concluindo que esta afirmação que eu disse é falsa, ou seja, esta percentagem de tempo vai ter um contributo enorme para esta percentagem em que somos considerados idosos, mas mesmo que não considerássemos estes 80% importantes para este processo, mesmo nessa circunstância conseguimos perceber que praticamente 20% do tempo de nossa esperança de vida vai ser passado enquanto idoso. Por isso, tudo o que pudermos fazer para melhorar em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, esta fase será certamente positivo pelo tempo considerável que esperamos passar nesta fase. Outra estatística, ou outros valores que eu acho também importantes referir neste contexto, é o índice de envelhecimento. O índice de envelhecimento que nos dá a razão de idosos por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos, e vemos que este índice de envelhecimento nas últimas décadas tem aumentado progressivamente. Tínhamos um índice de envelhecimento de 32,9 em 1970, ou seja, por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos tínhamos 32 indivíduos com mais de 65 anos. Este valor subiu para superior a 157 no ano 2018. Em relação e isto no fundo revela a inversão da pirâmide etária que todos já ouvimos falar. Outro índice também importante neste contexto é o índice de dependência de idosos. Este índice de dependência de idosos dá-nos a relação do número de idosos por cada 100 indivíduos em idade ativa aqui considerada entre os 15 e os 64 anos. E vemos também um aumento progressivo deste valor, o que demonstra de forma indireta um aumento da pressão sobre a população ativa, porque vai ser quem vai mais contribuir, principalmente em termos financeiros e não só, para assegurar muitas das necessidades da população mais idosa. Comparando o valor da esperança de vida na nascença de Portugal para outros países da Europa, vemos que Portugal está entre os países com uma esperança de vida à nascença maior, um país relativamente aos outros que vivemos muitos anos, mas se fizermos esta análise em função dos anos de vida saudáveis aos 65 anos, percebemos que já não estamos entre os países com o maior número de anos de vida saudável aos 65 anos, já estamos aqui numa posição intermédia, ou seja, nós vivemos até muitos anos, mas não necessariamente anos saudáveis. E este também é outro ponto que devemos parar um pouco para pensar e para debater e perceber o que é que estamos aqui a fazer mal, que estamos a conseguir viver muitos anos, mas não necessariamente saudáveis. Outro dado também importante neste gráfico é a diferença, novamente, entre homens e mulheres. E aqui conseguimos perceber que, apesar do que vimos atrás, a esperança de vida era maior para as mulheres, se olharmos para o número de anos de vida saudáveis, vemos uma inversão, ou seja, as mulheres vivem mais anos, mas com menos saúde. E aqui, novamente, a diferença entre sexos que deve ser tida sempre em conta. E apresento-vos então o que é que para a OMS é considerado o processo de envelhecimento. A OMS considera que o envelhecimento se inicia antes do nascimento e se prolonga por toda a vida, e que os determinantes para o envelhecimento ativo exercem sua influência durante todo o ciclo de vida. E com esta definição já conseguimos responder em parte àquela primeira linha do tempo que eu vos apresentei, ou seja, todo o nosso ciclo de vida é extremamente importante para este processo de envelhecimento e vai ter uma influência neste processo de envelhecimento. Não vos querendo amassar muito, apresentar-vos só alguns aspectos que podem contribuir para este envelhecimento, nomeadamente
a acumulação de produtos de finais da glicosilação, que se pensa que vão ficar acumulados na matriz extracelular e contribuir para este processo de envelhecimento, o aumento da produção de radicais livres pelo metabolismo, metabolismo oxidativo e que vão atacar estruturas celulares importantes e essenciais. Há uma acumulação de mutações genéticas ao longo do tempo, provocadas pela senescência celular, e vai haver também um encurtamento de telómeros que vão contribuir para o envelhecimento. Podem ocorrer erros catastróficos, ou seja, erros na estrutura genética que vão colocar em causa os processos metabólicos da célula e colocar em causa a viabilidade da célula, e ocorrem processos de morte celular, quer seja morte celular programada, apoptose celular, ou decorrentes de erros graves no genoma que inviabilizam aquela célula. Apresento-vos aqui alguns destes conceitos esquematicamente. Vou só aqui destacar os telómeros. Ao longo da nossa vida vai haver um comportamento dos telómeros. Os telómeros são estruturas, são as porções finais dos nossos cromossomas e que nos protegem nas várias divisões celulares que vão ocorrendo ao longo da nossa vida. A cada divisão celular há um encurtamento destes telómeros, que são partes do DNA que não codificam proteínas, não codificam informação importante, mas servem de proteção para a parte do DNA central, que essa sim codifica informação importante. A cada divisão perdemos um bocadinho destes telómeros, até que chega a uma altura em que a parte importante do nosso DNA pode ser atingida. A epigenética, que se tiver tempo vou falar um bocadinho mais à frente, também é um conceito importante no processo, pode ser um conceito importante no processo de envelhecimento e que tem uma relação direta com a pressão ambiental a que o indivíduo está sujeito. A nível mitocondrial, temos a produção de radicais livres, como eu já referi, com um aumento, com o envelhecimento das células, vamos ter uma produção de radicais livres que inicialmente era reduzida, mas com o envelhecimento da célula vai aumentar muito, e estes radicais livres vão atacar estruturas importantes celulares, como as membranas celulares, como o DNA, nomeadamente o DNA mitocondrial, e provocar danos importantes nas células. Este envelhecimento vai provocar alterações físicas e fisiológicas um pouco por todo o organismo, por todos os órgãos e sistemas, desde o hematológico, gastrointestinal, olhos, ouvidos, cardiovascular, musculoesquelético, sistema nervoso, respiratório, pele, endócrino, renal, genital. Aquilo que é mais visível são as alterações sobre a pele, mas estas alterações acontecem um pouco por todo o organismo. Outro valor que eu penso que é importante termos em consideração, e que a professora Ana também já foi referindo, é que as doenças crónicas não transmissíveis são responsáveis por 88% dos anos de vida vividos em Portugal com incapacidades, e apesar de estarmos numa altura em que toda a gente fala de uma doença transmissível, o Covid-19, não nos podemos esquecer deste valor, que 88% dos anos de incapacidade são causados por doenças crónicas, muitas delas que podemos prevenir ou pelo menos adiar o seu aparecimento. Então, o que é isto de envelhecimento ativo e saudável? Eu adicionei aqui a palavra ativo ao título inicial, porque acho que são indissociáveis uma da outra, mas temos de perceber o que é isto de ativo. Ativo vai muito além da possibilidade de ser física e profissionalmente ativo. Ativo implica uma participação contínua na vida cívica, espiritual, social, económica, cultural, e não a mera atividade física ou eventualmente profissional que às vezes se pode associar a este termo. E é importante aqui perceber que estes dois conceitos, condições de saúde e envelhecimento ativo, estão interligados um com o outro. Isto porque a condição de saúde do indivíduo vai afetar a sua capacidade de estar ativo na sociedade e, por outro lado, o nível de atividade do indivíduo na sociedade pode condicionar a sua saúde. Por isso estes dois conceitos devem estar sempre interligados
com o outro. No entanto, a promoção do envelhecimento ativo vai muito além da promoção de comportamentos saudáveis. Existe uma série de determinantes que são extremamente importantes neste processo. Logo, centralmente, a família, a comunidade, a sociedade, depois temos determinantes económicos, culturais, sociais, o sistema de saúde, o sexo, como já vimos, o ambiente físico, são tudo fatores importantes neste processo. E, no fundo, aquilo que vamos pretender é a qualidade de vida das pessoas idosas. E alguns autores definem a qualidade de vida das pessoas idosas com base em 3 componentes fundamentais. A saúde, que já temos estado a falar, o bem-estar financeiro, que por vezes é esquecido, e o suporte e a integração sociais, e aqui toda a comunidade tem um papel extremamente importante, não é que não tenha nos outros, mas neste um papel extremamente importante. E o objetivo principal é sempre o bem-estar, e é o bem-estar da pessoa. E este conceito de bem-estar é um conceito centrado nos elementos e nos componentes que são valorizados pela pessoa, ou seja, quando falamos em bem-estar, temos sempre de adaptar este bem-estar àquilo que aquela pessoa valoriza e não necessariamente ao que nós valorizamos, porque aquilo que nós valorizamos provavelmente é diferente daquilo que a outra pessoa valoriza. Relativamente à saúde ambiental, sendo um dos focos da apresentação, e a relação da saúde ambiental com o envelhecimento e com o envelhecimento saudável, eu escolhi aqui alguns tópicos, podiam ser muitos mais, bastava a teia de aranha ser maior, de áreas em que há intervenção da saúde ambiental e que têm uma relação podem ter uma relação com o processo de envelhecimento, desde a avaliação das condições de habitabilidade, de condições de funcionamento de herpes, prevenção da legionela, a redução do sal nos alimentos, segurança alimentar, controle de infecção associada aos cuidados de saúde, a qualidade da água, quer seja para consumo humano, quer seja para fins recreativos, educação para a saúde. Podiam ser muitos mais, como já disse. Vou destacar aqui um pouco em pormenor mais alguns, nomeadamente a avaliação das condições de funcionamento de herpes. Aqui a saúde ambiental obviamente tem um papel importantíssimo. Na minha opinião, estas avaliações devem ser feitas sempre em equipa multidisciplinar, das quais a saúde ambiental tem de ser um elemento fundamental. E deve ser feita uma avaliação transversal e continuada no tempo. Isto porque vamos ter uma grande percentagem da população e da população idosa a residir nestas estruturas. Por isso é indispensável que se garantam as melhores condições para que as pessoas de idade, nesta idade que habitam estas estruturas possam fazê-lo da melhor forma possível. Eu tenho utilizado o termo ERP, ainda não utilizei a expressão por extenso, propositadamente. ERP, estrutura residencial para pessoa idosa, tem sido o termo utilizado agora com mais frequência e deixou-se cair um bocadinho a palavra lar. Eu pessoalmente não sei se concordo muito com o ter-se abandonado, pelo menos em parte, a palavra lar. Eu fui à procura da definição de lar e uma das definições que aparece na Wikipédia é forma especial de se definir a casa ou os assuntos relacionados a ela, como a convivência com a família e os vizinhos. Lar pode ter uma conotação sentimental ou carinhosa. Consultando o dicionário da língua portuguesa da Porta Editora, lar é o lugar onde se acende o lume na cozinha, casa de habitação, família, pátria. Não sei quanto a vocês, eu preferia viver num lar do que numa estrutura residencial para pessoas idosas. Penso que o termo pode descaracterizar um pouco aquilo que se pretende que seja aquele local e gosto mais desta palavra. Outra atividade que tem uma relação também muito próxima com os lares de idosos é a prevenção e controle da legionela nos sistemas de água. Nós conhecemos 47 espécies de legionela, a legionela pneumófila é reconhecida como a mais patogénica e pode causar uma infecção respiratória conhecida como doença dos legionários.
Esta infecção atinge especialmente adultos entre os 40 e os 70 anos de idade e tem uma maior incidência em homens. Existem alguns fatores que contribuem para uma maior probabilidade de desenvolvimento desta doença, nomeadamente fumadores, doentes com doenças respiratórias crónicas, doentes renais e imunodeprimidos. Toda uma população que se encontra com bastante frequência em lares de idosos. Também sabemos que os locais de maior risco de desenvolvimento desta bactéria são os sistemas de arrefecimento, as redes prediais de água quente e de água fria, sistemas de água climatizada e de uso recreativo e terapêutico e depois outros locais de menor risco. E recordar também só aqui a alteração à Lei 40/2019, que foi a alteração à Lei 52/2018, onde na sua linha C do ponto 3 do artigo 10 diz que a colheita de amostras de água e sempre que se justifica biofilmes deve ser realizada por técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública. No entanto, para além desta monitorização de possível contaminação por legionela, a saúde ambiental tem um papel muito mais do que esta colheita de análises. Há uma participação desde da prevenção, com a implementação de medidas preventivas junto dos responsáveis por estas instituições, quer do ponto de vista de controle, caso seja detectado alguma fonte de contaminação, para a implementação de medidas que visem controlar essa infecção, essa contaminação. Por isso há aqui uma participação transversal em todo este processo de prevenção e controle da legionela. Outro aspecto também extremamente importante, e tendo em conta também a população que estamos a falar, é tudo o que melhora em termos nutricionais, nomeadamente a redução de sal nos alimentos. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são uma importante causa de morte nos países desenvolvidos. Recordamos que 88% dos anos de incapacidade são causados por doenças não transmissíveis, onde se incluem aqui as doenças cardiovasculares. Sabemos que o excesso de sal está associado ao aumento da tensão arterial e que este é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Por isso, se conseguirmos controlar o nível de sal que é ingerido, estamos a contribuir para a redução de doenças cardiovasculares e de incapacidade resultante destas doenças. Outra área também que eu acho que é extremamente importante, até pela fragilidade do sistema imunitário das pessoas mais idosas, é o Programa de Prevenção e Controle de Infecções e das Resistências aos Antimicrobianos. Se olharmos para as precauções básicas de controle de infecção, e olhando aqui para esta pirâmide, podemos ver a possibilidade de atuação da saúde ambiental em todas elas. Estas setas não faziam inicialmente parte da figura, fui eu que comecei a acrescentá-las para destacar as áreas onde a saúde ambiental podia intervir, mas cheguei à conclusão que, de uma forma geral, pode intervir em todas elas. Se, por exemplo, em relação ao ponto 6, controle ambiental, não há qualquer dúvida, podia surgir eventualmente alguma dúvida no ponto 1, o isolamento de doentes, com a avaliação do risco individual do doente. É verdade que a avaliação do risco do doente pode ser uma coisa mais clínica, mas a determinação dos locais de isolamento e as características desses locais, por exemplo, são áreas que estão perfeitamente enquadradas na saúde ambiental. Por isso, de uma forma transversal também, há uma participação, ou poderá haver uma participação e deverá haver uma participação da saúde ambiental também aqui no que diz respeito ao controle de infecções, principalmente quando falamos desta população mais envelhecida e que poderá ter já doenças que a tornam mais frágil e de maior risco para este tipo de infecções. Na altura que estamos a viver, não podia deixar de abordar nesta apresentação Covid-19, onde se tem feito também um trabalho enorme para tentar controlar a pandemia e deixo também algumas das áreas de intervenção que se têm mais relacionadas com os idosos.
e todos têm acompanhado e acompanharam os problemas que existiram em algumas estruturas residenciais para pessoas idosas com idosos infectados com Covid-19. E desde o início, e este processo continua a ser realizado, a avaliação de planos de contingência destas estruturas, o levantamento das necessidades em termos quer de equipamentos de proteção individual, quer em termos de formação, para tentar colmatar algumas falhas que pudessem ser detectadas, a participação na elaboração de planos de evacuação, caso fosse necessário fazê-lo, caso ocorresse uma contaminação em grande escala em alguma destas estruturas. E dando um exemplo concreto do que foi feito também aqui no Acesso Pinhal Litoral, em termos de avaliação de locais de evacuação, foi feita a avaliação de 2 grupos hoteleiros para um possível local de evacuação de idosos, caso fosse necessário. Uma parte do Estádio Municipal de Leiria também foi transformado em local para poder receber idosos de lares. E também se fez um trabalho aqui, diria, exaustivo no Regimento de Artilharia, em que se foi transformado um dos edifícios para poder receber doentes Covid. E aqui, para além de toda a avaliação estrutural, técnica, em termos de circuitos, foi feita também uma pesquisa de legionela e uma avaliação da qualidade da água para consumo humano, visto ter sido identificada a estrutura como uma estrutura já com alguns anos e que tinha uma utilização pontual, e poderíamos estar a colocar doentes já com doença respiratória potencialmente grave, num local de risco para doença respiratória também e outras doenças. E aqui também uma participação extremamente importante da saúde ambiental em todo este processo. No fundo, aquilo que pretendemos são criar ambientes saudáveis em todos os locais e em todo o momento do tempo. E aqui a saúde ambiental e a saúde pública têm um papel, na minha opinião, extremamente importante, porque tem ou deverá ter uma intervenção em diferentes áreas, em muitas áreas, todas elas contribuem para a criação de ambientes saudáveis, e deve haver uma cooperação entre os vários profissionais para garantir estes ambientes saudáveis. Chega a uma altura em que acho que posso então apresentar uma definição também da OMS de envelhecer saudável. O envelhecimento saudável é o reflexo dos hábitos de vida, do suporte e das oportunidades garantidas pela sociedade para a manutenção do funcionamento das pessoas idosas e para permitir que vivenciem aquilo que valorizam. E com base nesta definição, penso que se enquadra perfeitamente a ideia de saúde em todas as políticas, ou seja, nós profissionais de saúde devemos ter não necessariamente uma ação política pura, mas uma intervenção junto de todas as decisões políticas para que em todas as decisões políticas seja refletida a saúde e o impacto que essas decisões políticas têm na saúde. Deve ser feita uma avaliação sempre de todas estas decisões do ponto de vista da saúde. E, no fundo, porque temos de ir de encontro às expectativas das pessoas idosas, mas também às necessidades económicas e sociais da nossa comunidade. E estes dois fatores juntos quase que obrigam a uma participação dos idosos na vida económica, política, social e cultural. Temos de quebrar este preconceito do idadismo, que é a discriminação das pessoas pela idade, e garantir a oportunidade de trabalho, se as pessoas assim o desejarem e puderem, e acesso a programas de educação, de formação, para que durante todo o nosso ciclo de vida possamos ter uma participação ativa na sociedade. E no fundo o nosso caminho é um caminho de escolhas e de oportunidades. Podemos ter ao longo da nossa vida escolhas mais saudáveis, escolhas menos saudáveis e que vão ter uma influência extremamente importante no nosso processo de envelhecimento. No fundo, a nossa função enquanto sociedade é darmos oportunidades às pessoas e a nossa função enquanto profissionais de saúde é tentarmos de alguma forma influenciar as pessoas para terem escolhas mais saudáveis. Podemos influenciar os políticos
a darem mais oportunidades às pessoas e a sociedade, de uma forma geral, a dar essas oportunidades, e as pessoas, de forma mais individual, a optarem por escolhas mais saudáveis, de forma a tentarmos que todos tenham um trajeto que vai contribuir para um envelhecimento saudável e uma qualidade de vida no idoso. Voltando a olhar aqui para uma nova linha do tempo, quase terminando como comecei, no fundo vamos querer nascer com saúde, para crescer com segurança, ter uma juventude com escolhas ponderadas, uma vida adulta produtiva e com hábitos saudáveis para ter um envelhecimento saudável. Aquilo que eu acho que é fundamental é percebermos que todo este ciclo de vida tem um enorme impacto e uma enorme influência no processo de envelhecimento e que é necessário, não neste ponto pensarmos, quando chegamos a idosos, pensar tenho de envelhecer saudável, mas termos a noção que tudo o que está para trás tem uma enorme influência neste processo. Falando então agora um bocadinho do conceito de epigenética, que eu vos disse que ia abordar mais à frente, e também não roubando muito tempo, no fundo a epigenética tem-nos mostrado que há uma modulação genética com base nas pressões ambientais a que o indivíduo está sujeito. Ou seja, nós podemos ter, num determinado momento, genes ativos ou genes inativos e que vão produzir proteínas diferentes e que vão, no fundo, fazer com que a pessoa possa ter características diferentes. E esta ativação ou inativação de genes pode ser modulada pelas pressões externas a que o indivíduo está sujeito, ou seja, pela pressão ambiental a que o indivíduo está sujeito. E provavelmente terá um impacto não só em termos de doenças, mas também no processo de envelhecimento, ou seja, acho que é importante, tanto em termos de investigação, tanto em termos de fundamentação de muitas medidas que tentamos que sejam implementadas, serem fundamentadas com base na epigenética, porque elas mostram que a exposição, exposições diferentes do indivíduo, este indivíduo pode ter características diferentes e que obviamente podem influenciar o seu estado de saúde e o seu processo de envelhecimento. Termino com uma imagem que eu gostei muito e com uma frase do professor Armando Porto: é necessário que se tenha vivido bem o tempo que já passou e se possa olhar para o seu interior, descobrindo a riqueza das experiências havidas. Portanto, concluo assim a minha apresentação. Muito obrigada, Bartolomeu, pela tua brilhante apresentação e pela partilha. Eu acho que houve aqui um casamento fantástico entre a tua formação em saúde ambiental e agora o facto de profissionalmente exerceres medicina na área da saúde pública, e por isso acho que a tua apresentação foi de facto brilhante, porque conseguiste conjugar muito bem aí os vários conceitos e conteúdos e abordagens e intervenções dos diferentes profissionais. Por isso, muito obrigada pela tua apresentação. Eu questionava agora se existe alguma pergunta que algum dos participantes queira colocar ao nosso convidado. Temos entre nós vários profissionais e alunos, inclusivamente. Não sei se algum dos participantes quer de facto colocar alguma questão ao Dr. Bartolomeu. Parece que não, vamos aguardando. Eu, enquanto estão a pensar em alguma questão, o Bartolomeu apresentou-nos aqui alguns gráficos e comparativamente com outros países nós estamos a viver mais anos, é verdade, mas menos saudáveis. E as mulheres, e preocupa-me obviamente, mulheres vivem mais anos mas com menos saúde. E havendo tantos profissionais a trabalhar nesta área, como é que se justifica de facto estes dados? Ou seja, se tem a ver com escolhas pessoais, ou é falta de estratégia política nacional e até eventualmente local? Como é que se justifica de facto estes dados em Portugal? Toda a gente sabe que de facto o nosso SNS é fantástico e agora mais do que nunca as pessoas reconhecem isso. Obviamente que tem algumas fragilidades, é evidente, nomeadamente na falta de recursos humanos,
e em algum financiamento também, obviamente, mas a verdade é que nós temos uma política de saúde extremamente reconhecida, mas nesta área continuamos então a viver muitos anos, mas com menos saúde. Bartolomeu, queria ouvir um bocadinho o que é que tens a dizer sobre isso. Eu penso que, por um lado, muitas vezes tem a ver com não olharmos para os dados todos e olhamos muito para a esperança de vida e ficamos contentes porque temos uma esperança de vida muito grande e esquecemos que provavelmente mais importante do que viver muitos anos é vivê-los bem. E se não olharmos para esses dados, esquecemos essa parte e acho que esse é um dos problemas. A diferença individual, ou a diferença entre os dois sexos, nomeadamente no que diz respeito à esperança de vida e à diferença na esperança de vida, em parte está relacionada com estilos de vida que são diferentes e que eram ainda mais diferentes há uns anos atrás entre os dois sexos, os próprios riscos associados às atividades que os dois sexos também desempenhavam de forma diferente, tanto em termos profissionais como de lazer, e a verdade é que esta diferença em termos de anos, em termos de esperança de vida, a tendência é para ela se diminuir, ela diminuir ao longo dos anos, porque os comportamentos cada vez mais se assemelham entre homens e mulheres e o estilo de vida cada vez se aproxima mais em ambos os sexos e também, quer a nível profissional, quer a nível de lazer, as atividades e os riscos a que estão expostos também se aproximam cada vez mais em ambos os sexos. A nível dos anos de vida, eu acho que há aqui a necessidade de haver um maior investimento em todo o processo que está antes de chegarmos a idosos e de conseguirmos passar a mensagem de que aquilo que vamos ser quando formos idosos é extremamente, resulta de tudo o que vivemos antes e o conceito de prevenção tem de estar presente e é se calhar um dos conceitos mais difíceis de conseguirmos passar para a população de uma forma geral e tem de se apostar em estratégias que consigam garantir esta percepção da população de todos estes fatores de risco que vão contribuir para este processo de envelhecimento. Relacionado também com isto, e isto é uma opinião também pessoal, eu penso que faria sentido pensarmos numa nova especialidade médica de gerontologia, tendo em conta o número de idosos que temos, a tendência para um envelhecimento da população que tem características muito específicas, que tem patologias que são mais específicas dessa população. Temos população com muita comorbilidade nesta faixa etária, polimedicada. Eu acho que faria sentido a criação de uma especialidade que estivesse mais direcionada para essa população. Mas sem dúvida nenhuma que aqui a saúde pública, de uma forma geral, todos os seus profissionais têm um papel extremamente importante para tentar melhorar estes indicadores. Se calhar eu diria que, para além dessas medidas, colocar nos currículos dos nossos alunos, desde a primária até ao secundário e eventualmente até mais tarde, matérias, disciplinas, conteúdos, conceitos na área da educação para a saúde, na área da saúde pública, tal como já existe alguma coisa na área da educação ambiental, se calhar estaria na altura de reformular algum dos currículos e remeter mais para estas questões de todos nós envelhecemos e por isso fazê-lo de forma ativa e saudável provavelmente seria uma boa temática para incluir nos currículos dos nossos alunos. Outra questão que eu gostava de que o Bartolomeu, porque até ver ainda não me chegou nenhuma questão desse lado, outra questão que eu tenho aqui para o Bartolomeu refletir um bocadinho connosco é relativamente às equipas de saúde pública e sendo de facto os técnicos de saúde ambiental o grupo profissional mais bem representado nestas equipas e que tem competências e conhecimentos em diversas áreas, como eu iniciei, eu disse que de facto as nossas equipas neste momento, eu acho que elas são de ouro em termos de formação, porque são cada vez
melhor formadas, com acessos a laboratórios, equipamentos, investigação, etc., de topo, e por isso eu acho que de facto os técnicos de saúde ambiental também aí se destacam. E perante esta pandemia que nós estamos a viver, e o Bartolomeu também nos trouxe aqui algumas das áreas de intervenção dos técnicos, eu gostava de questionar se não acha que esta pandemia é uma oportunidade, ou seja, uma oportunidade acrescida para estes técnicos, não só na área do envelhecimento saudável, mas também de uma forma geral. Não sei, gostaria de ouvir se de facto esta não é a oportunidade para nós todos agarrarmos estas questões da saúde pública de uma outra forma, com um outro reconhecimento eventualmente. Sem dúvida nenhuma, professora Ana. A saúde pública, a saúde ambiental são áreas que acabam por ficar um bocadinho à sombra, porque só quando há problemas é que se lembram que elas existem. No fundo, se estivermos a trabalhar bem, ninguém fala de nós e não há esse reconhecimento público, mas é sinal que estamos a trabalhar bem. Infelizmente esta pandemia veio, infelizmente pelas consequências em termos de saúde que elas têm, para a saúde ambiental e para a saúde pública no geral, veio fazer com que todas as pessoas ouçam falar diariamente, constantemente destas áreas. E eu acho que é o momento certo, e daí mais uma vez dar os parabéns à organização desta sessão de webinars, é o momento certo para mostrar aquilo que fazemos. E sem dúvida nenhuma que a saúde ambiental, eu sinto-me numa posição privilegiada neste sentido, porque consigo ter a percepção de dois lados diferentes, e sem dúvida nenhuma que a saúde ambiental é imprescindível em todo este processo, e que não haja dúvidas nenhumas da qualidade técnica, científica, operacional da saúde ambiental, sem a qual as unidades de saúde pública não funcionariam, ou não funcionariam bem se não estivesse presente. E acho que temos de aproveitar também este momento para mostrar a importância da saúde pública, da saúde ambiental, e reforçar e criar pressão junto dos decisores, mostrar-lhes esta importância e a necessidade de reforçarem em vários aspectos as equipas de saúde pública e as unidades de saúde pública, porque têm um papel absolutamente imprescindível, não só nesta área, como a professora Ana disse, mas em todas as áreas, uma série enorme de áreas relacionadas com a saúde pública. Uma dessas áreas, e levávamos já aqui a outra questão, uma dessas áreas é a área da saúde ocupacional e, no caso dos técnicos, na área da segurança no trabalho. E como nós sabemos, todos temos que trabalhar até mais tarde, penso que agora a idade da reforma já vai nos 66 anos e 6 meses, se não me engano, e eu gostava de ouvir o Bartolomeu sobre se de facto não existe aqui também um papel fundamental na contribuição destes técnicos para o envelhecimento saudável. A verdade é que ainda se vê muito poucas iniciativas, muito poucas ações e atividades dentro das empresas e das instituições, sejam elas quais forem, que façam com que de facto haja um envelhecimento ativo e saudável. Já existem algumas, mas eu acho que são muito pontuais, como aquelas pausas ativas ou a própria ginástica laboral, mas que eu acho que é claramente insuficiente, é preciso fazer mais, a meu ver. Não sei o que é que o Bartolomeu acha, se há de facto uma política nas empresas para promover de alguma forma um envelhecimento ativo e saudável, ou de facto é, como eu estou a dizer, muito pontual ainda. Há de facto a preocupação com a avaliação de riscos, etc., mas não há propriamente em promover a saúde, através de criar mecanismos para o envelhecimento ativo e saudável. O que é que tu achas, Bartolomeu? Sim, concordo com o que está a dizer. As empresas não estão ainda focadas na necessidade de implementação de políticas em termos de saúde ocupacional que garantam resultados efetivos em termos de saúde, e
A percepção que eu tenho também é que, muito pontualmente só, é que existem algumas iniciativas que tentam responder a essas necessidades. E mesmo nessas em que ocorre isso, estes processos muitas vezes estão mais associados ao absentismo e evitar o absentismo laboral e não estão preocupados, diria eu, com o envelhecimento. Mas isto é um trabalho que temos de fazer enquanto sociedade, de tentar contornar esta ideia, que é uma ideia que se calhar está muito enraizada na população e na comunidade, de tentar convencer responsáveis políticos, responsáveis pelas empresas, de todas as vantagens associadas à promoção da saúde ocupacional. E aqui, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, a saúde ambiental tem um papel muito importante. Basta olhar para o currículo do curso de saúde ambiental, que tem uma componente extremamente grande na área da saúde ocupacional, e que tem um papel tanto internamente para quem trabalha nas próprias empresas, como a própria saúde pública e as unidades de saúde pública deveriam ter um papel ativo também nesta área, que nem sempre existe, muitas vezes por falta de recursos, nomeadamente recursos humanos, e temos alguns ACEs no nosso país, e especificamente em relação a técnicos de saúde ambiental, uma carência enormíssima de técnicos de saúde ambiental, eu diria mesmo quase uma negligência que está a ocorrer em algumas unidades de saúde pública, por não haver contratação de técnicos que são um número muito inferior àquilo que era o rácio que se esperaria que existisse. Bartolomeu, obrigada. Temos agora aqui uma questão do Pedro Sousa. Ele questiona se há alguma medida que o Estado pudesse atuar em termos de medida de saúde pública para melhorar, em termos gerais, esta faixa etária, os idosos, e nomeadamente agora que de facto nós vivemos cada vez mais e com menos saúde. No fundo é isso que ele pergunta, é se há alguma medida que o Estado pudesse fazer, implementar. Sem dúvida que uma dessas medidas foi uma das medidas que a professora Ana já referiu, ou seja, se conseguirmos introduzir em todas as fases dos ciclos de estudo e do ciclo da nossa vida estes conceitos de promoção da saúde, de educação para a saúde e da importância que isto tem a longo prazo e no processo de envelhecimento, iríamos ver resultados disso. Este processo tem uma fragilidade do ponto de vista político, que é não vemos resultados imediatos, e isso é difícil de convencer os decisores políticos quando não têm resultados imediatos. Isto é um desafio para todos nós. Outro aspecto, agora já relacionado com uma fase mais avançada do nosso ciclo de vida, é repensarmos o conceito de lar. Nós temos... Que eu tinha aqui, eu acho que ainda temos tempo, se puder relacionar, que é sobre o conceito atual do lar de idosos e se eles de facto responde a todas as vertentes que seria necessário para o envelhecimento saudável. Se puderes fazer aí a ponte rapidamente, que estamos quase a terminar. Sim, certo. O aparecimento dos lares de idosos resultaram, sobretudo, de uma necessidade de alteração da nossa sociedade. Nós tínhamos os idosos a viver em casa dos familiares, mas a partir do momento em que houve a necessidade de toda a família em idade ativa ter de trabalhar, houve a necessidade de arranjar uma solução para colocar estes idosos que precisariam de ter alguém a tomar conta deles. E a solução encontrada, uma das soluções encontradas, foi a criação dos lares de idosos, que foi, sem dúvida, de extrema importância. Eu acho que estava no momento de olharmos para os lares de idosos e para o conceito de lar de idoso e pensar se não é preciso redefinir este conceito. Porque não sei se ele responde a todas as necessidades desta população. O conceito, infelizmente, muitas destas estruturas, em termos
técnicos, em termos estruturais, estão muito bem equipadas, mas uma coisa tão simples como ter um espaço ao ar livre para que a pessoa possa sair do edifício e não esteja 24 horas fechada dentro do edifício, com todas as consequências, mesmo em termos de saúde, nomeadamente de qualidade do ar desse edifício que pode estar comprometida, mas uma coisa tão simples como ter um espaço ao ar livre, um jardim, uma pequena zona de cultivo, até isto principalmente fazia sentido em zonas mais rurais, para que os idosos possam continuar a ter alguma atividade, mesmo estando nestas estruturas. Eu acho que era importante pensarmos nisto e repensar o conceito de lar de idoso. Muito obrigada, Bartolomeu, e como são 5 horas, temos que então terminar esta sessão. Obviamente que muitas questões ficaram aqui por responder e por discutir e refletir, porque eu acho que esta temática e a temática de uma forma geral da saúde pública daria aqui para nós estarmos a discutir durante muito, mas muito mais tempo, e por isso deixo aqui um repto ao Departamento de Saúde Ambiental para eventualmente ponderar a continuidade destas sessões, não eventualmente com esta periodicidade, mas que acho que há tantas temáticas dentro da saúde pública que neste momento, mais do que nunca, faz sentido nós discutirmos e refletirmos, e quando estamos numa fase de reflexão da reorganização da saúde pública a nível nacional, eu acho que o Departamento de Saúde Mental poderia ter aqui um papel preponderante e ativo, no sentido de nós refletirmos sobre mais temáticas dentro deste âmbito. E por isso resta-me então agradecer ao Bartolomeu. Muito obrigada, Bartolomeu, é de facto um gosto receber-te sempre na nossa casa, e a todos vocês que estiveram aí, obviamente, a acompanhar-nos, muito obrigada por terem estado connosco. Estivemos de facto separados, mas eu acho que muito juntos e refletimos uma temática que foi bastante interessante e que nos abrange a todos nós, porque já estamos um bocadinho mais velhos, diria eu, de quando iniciámos a nossa sessão, e por isso espero que todos fiquem bem e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado.